Nas sombras da América Latina, um nome ecoou com a força de um trovão, redefinindo o que significava poder, medo e a própria natureza do crime organizado. Pablo Escobar. Para muitos, ele é apenas o narcotraficante implacável, o arquiteto de um império de ilícito que abalou o mundo. Mas a narrativa popular, frequentemente moldada por séries de televisão e manchetes sensacionalistas, raramente se aprofunda nas complexidades que forjaram esse homem e o colocaram no centro de uma das mais violentas e politicamente carregadas batalhas do século XX. A história de Escobar não é apenas a de um criminoso, mas a de uma força que, por um período assustador, ditou os rumos de uma nação e forçou potências globais a confrontar uma nova e terrível realidade. Antes de continuarmos com nosso conteúdo, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhum episódio dessa jornada pela história. Este roteiro se propõe a desvendar as camadas ocultas dessa trajetória, indo além do mito, para explorar a gênese de um poder sem precedentes. Começaremos a jornada em uma Colômbia marcada por profundas desigualdades sociais e um cenário político instável, um terreno fértil, onde as sementes da ambição de Escobar foram plantadas. Não se trata de glorificar ou de demonizar, mas de compreender os mecanismos que permitiram a ascensão de um indivíduo que, de origens humildes, se tornou um dos homens mais ricos e procurados do planeta. Analisaremos como a própria estrutura da sociedade colombiana, aliada a oportunidades criadas pela demanda global por drogas, permitiu que o cartel de Medellín florescesse a ponto de desafiar o Estado, a ponto de travar uma guerra aberta contra ele. A ascensão de Escobar foi um fenômeno multifacetado, impulsionado não apenas pela astúcia criminal, mas também por uma habilidade peculiar em manipular a opinião pública e em explorar as fragilidades do sistema. Ele entendia a importância da imagem, da propaganda, e construiu um legado ambíguo de Robin Hood para os pobres de Medellín, enquanto simultaneamente semeava o terror e a destruição. Essa dualidade é crucial para entender o alcance de sua influência e a lealdade, ou o medo, que inspirava. Nossa exploração se aprofundará em como a economia da droga transformou a Colômbia, criando um ciclo vicioso de violência e corrupção, que penetrou todos os níveis da sociedade. Veremos como o dinheiro do tráfico não apenas financiou a guerra contra o Estado, mas também se infiltrou na política, no judiciário e até mesmo nas forças de segurança. A história de Escobar é, em muitos aspectos, a história da luta da Colômbia contra o poder avassalador do narcotráfico e os desafios intransponíveis que essa luta impôs. O que diferencia esta narrativa é o foco nos detalhes que moldaram a escalada de Escobar, desde seus primeiros passos no submundo até o momento em que se tornou um inimigo público número 1, não apenas para a Colômbia, mas para os Estados Unidos. Investigaremos as estratégias que o cartel de Medellín empregou para dominar o mercado global do tráfico, superando rivais e consolidando seu poder através de alianças, intimidação e uma organização logística impressionante. Compreender esses mecanismos é fundamental para apreender a magnitude do império que Escobar ergueu. Preparamo-nos para mergulhar em um período sombrio, mas fascinante, da história recente, onde a linha entre o herói e o vilão se tornou perigosamente tênue, e onde as ações de um homem tiveram um impacto duradouro e transformador no cenário mundial. A história oculta de Pablo Escobar é uma lição sobre poder, ambição e as consequências devastadoras quando o crime organizado atinge proporções de Estado. A expansão do império de Escobar não se limitou à logística e à violência. Ela se aprofundou na infiltração social e política, uma estratégia insidiosa que minou as bases da própria República. Enquanto os olhos do mundo se fixavam nas apreensões de drogas e nos confrontos armados, um trabalho mais sutil e corrosivo era realizado nos bastidores. A compra de lealdades e a neutralização de opositores através de subornos astronômicos ou ameaças implacáveis. Essa abordagem permitiu que o cartel de Medellín operasse com um grau de impunidade chocante, transformando juízes, policiais
e até mesmo políticos em peões em seu jogo mortal. A engenhosidade de Escobar em contornar a lei se manifestava de maneiras surpreendentes, indo além da mera corrupção direta. Ele soube capitalizar sobre a própria estrutura jurídica e administrativa da Colômbia, explorando brechas e lentidões processuais para adiar extradições e proteger seus associados. Seu conhecimento íntimo do sistema, cultivado através de uma rede de informantes e advogados, permitiu-lhe antecipar movimentos das autoridades e, muitas vezes, orquestrar contra-ataques que desviavam a atenção ou desmantelavam investigações antes que pudessem atingi-lo. Um aspecto frequentemente subestimado de sua influência foi a criação de uma economia paralela em Medellín, onde o dinheiro do narcotráfico financiava projetos de infraestrutura, habitação e esporte. Essa política de plata ou plomo, dinheiro ou chumbo, não se aplicava apenas a adversários, mas também a comunidades que, em troca de benefícios tangíveis, ofereciam um certo grau de apoio, ou, no mínimo, uma indiferença conveniente às atividades do cartel. Essa estratégia de ganhar corações e mentes, em certas áreas criou bolsões de lealdade e dificultou a ação das forças de segurança, que eram vistas por parte da população como agentes de um governo distante e ineficaz. Além disso, a capacidade de Escobar de gerar riqueza maciça a partir da tráfico de entorpecente permitiu-lhe diversificar suas operações, investindo em negócios legítimos que serviam como fachada e lavagem de dinheiro, mas também como ferramentas de influência e controle social. Imobiliárias, fazendas de gado, empresas de transporte. Todos esses empreendimentos não apenas mascaravam a origem ilícita dos fundos, mas também criavam empregos e fortaleciam sua presença na economia formal, tornando-o um ator econômico indispensável em certas regiões. A audácia de Escobar atingiu seu ápice com a decisão de declarar guerra aberta ao Estado colombiano, uma resposta direta à extradição de traficantes para os Estados Unidos. Essa declaração de guerra não foi apenas um ato de desespero, mas uma demonstração calculada de poder, visando forçar o governo a negociar em seus termos e a abandonar qualquer intenção de enviá-lo para julgamento em solo estrangeiro. O que se seguiu foi um período de terror sem precedentes, onde atentados à bomba, assassinatos de juízes, jornalistas e policiais se tornaram rotina, pintando um quadro sombrio da fragilidade do Estado colombiano diante de um inimigo tão bem financiado e determinado. A própria noção de soberania nacional foi posta à prova, com um único indivíduo capaz de ditar o ritmo da política e da segurança do país. Ao refletirmos sobre a jornada percorrida, percebemos que a intrincada teia de fatores que impulsionaram a ascensão e a queda de uma figura tão proeminente se entrelaça de maneira complexa. A semente da ambição, plantada em solo fértil de desigualdades e vulnerabilidades estruturais, germinou e floresceu de forma surpreendente, moldando não apenas o destino de um indivíduo, mas reconfigurando o panorama de uma nação e, por extensão, o cenário geopolítico global. As dinâmicas de poder, a capacidade de adaptação a um ambiente em constante mutação e a exploração sagaz das brechas existentes no tecido social e legal foram elementos cruciais que permitiram a consolidação de um império sem precedentes. A forma como as aspirações pessoais se cruzaram com as demandas de um mercado transnacional, criando um ciclo de influência e dependência, revela a intrincada relação entre o desenvolvimento econômico, a ordem social e a capacidade de um Estado em manter sua soberania. As estratégias empregadas, que iam desde a negociação direta até o uso da força e da persuasão ideológica, demonstraram uma compreensão profunda das alavancas que movem sociedades e sistemas de poder. A disseminação de um modelo de negócio que se apoiava em redes extensas e em uma lógica implacável de expansão, não apenas alterou a economia, mas também deixou marcas indeléveis na psique coletiva e na percepção da segurança pública. Nesse ponto da nossa análise, torna-se evidente que a história que desvendamos transcende a mera cronologia de eventos.
Ela aponta para a resiliência de sistemas, a capacidade de adaptação de estruturas criminosas e a persistência de desafios que, por vezes, parecem insuperáveis. A maneira como as consequências se desdobraram, gerando reações em cadeia e forçando novas abordagens e respostas, sugere uma evolução contínua na forma como o mundo lida com ameaças de tal magnitude. A convergência de forças, tanto internas quanto externas, criou um cenário onde a capacidade de resistência e a busca por soluções definitivas se tornaram imperativos. A paisagem que se configura ao final dessa trajetória é a de um legado que, embora marcado pela violência e pela destruição, também força uma reavaliação profunda das estratégias de combate ao crime organizado e da própria natureza da autoridade. A forma como as lições foram aprendidas e as adaptações que se seguiram são testemunhos da complexidade intrínseca de lidar com fenômenos que desafiam as convenções e redefinem os limites do possível. É a partir dessa compreensão consolidada que podemos vislumbrar o impacto duradouro e as reflexões mais amplas que essa era nos legou. A tapeçaria que tecemos, a partir das intrincadas tramas da ascensão e queda de Pablo Escobar, revela uma verdade fundamental. A história não é um mero registro de fatos, mas um espelho complexo das forças que moldam a humanidade e suas sociedades. A saga de Escobar, longe de ser um conto isolado de vilania, é um reflexo das vulnerabilidades intrínsecas aos sistemas sociais e políticos, um testemunho de como a ambição desenfreada, quando alimentada por oportunidades sistêmicas e pela demanda global, pode florescer em escala inimaginável, desafiando a ordem estabelecida e redefinindo os limites do poder. O que emerge não é apenas a figura de um criminoso, mas a personificação de um conflito latente entre o controle estatal e as forças descentralizadas do capital ilícito. Um embate que deixou cicatrizes profundas e lições amargas. A força motriz por trás de tal fenômeno reside na capacidade de adaptação e na exploração astuta das falhas inerentes a qualquer estrutura, seja ela econômica, social ou legal. A habilidade de Escobar em navegar e manipular essas falhas não foi apenas uma demonstração de inteligência criminal, mas também um alerta sobre a fragilidade das instituições diante de inimigos que operam fora das regras convencionais. Sua história nos força a olhar para além da superfície, para as dinâmicas subjacentes que permitem a proliferação de tais impérios, e a reconhecer que as soluções duradouras exigem uma compreensão profunda e multifacetada das causas raízes, e não apenas um combate aos sintomas. O legado de Escobar, portanto, transcende a violência. Ele nos confronta com a necessidade de uma vigilância constante sobre as estruturas de poder, sobre a corrupção que se infiltra e sobre a desigualdade que cria o terreno fértil para o florescimento do crime. A história nos ensina que a luta contra o narcotráfico e o crime organizado é, em essência, uma luta pela integridade das instituições, pela justiça social e pela soberania de uma nação. É um lembrete de que a construção de um futuro mais seguro e justo é um processo contínuo que exige não apenas a força da lei, mas também a força da sociedade civil, a educação e a busca incessante por equidade. Compreender a história oculta de Pablo Escobar é, em última análise, um convite à reflexão sobre o nosso próprio papel na manutenção de um mundo onde a ambição desmedida não encontre brechas para prosperar. A verdadeira prática começa agora, na aplicação das lições aprendidas, na vigilância contínua e no compromisso inabalável com a construção de sociedades mais resilientes e justas para todos. Lembre-se, compreender o passado não é viver preso a ele, mas usar suas lições como guia para transformar o futuro. Que sua jornada pelo conhecimento histórico seja repleta de clareza e propósito. E se você deseja continuar essa viagem pelo tempo e descobrir como os eventos do passado moldam o mundo em que vivemos, inscreva-se agora no canal e ative o sininho para não perder os próximos episódios. A história continua e você faz parte dela.